eu queria só começar fazendo uma errata. Eu não acho que faça muito sentido você querer dizer que você tá vindo aqui falar desse jeito com uma mulher e tudo mais. Todo mundo sabe que debate é inflamado. Se você quer ser tratada como igual, você não pode dar. Ai, gente, que absurdo, mas vamos né, lá, vamos lá. Se você acha que você é café com leite, eu não devia vir debater. Não, eu acho que as pessoas têm que ter educação com mulher, com homem, mas acho que a gente vive uma epidemia de feminicídio. E acho sim que os homens têm que melhorar com as mulheres. Isso que você tá falando é vergonhoso, vindo de uma mulher. Eu grito, lógico que eu grito. Pode gritar. Eu grito porque as mulheres são assassinadas todos os dias nesse país por conta de homens que não respeitam as mulheres. E tem uma mulher aqui que deve concordar comigo. Pode gritar. Você tá sendo realmente ridículo. Pode gritar. Vai. Pode gritar. Ah, você não concorda? Você acha que homem pode bater em mulher? Pode tratar dessa maneira? Tudo. Olha, eu sou completamente contra machismo, feminicídio. Inclusive, eu sou apoiador da causa e tal. Mas eu tenho que lembrar que quando eu fui debater com a Luísa, eu me policiei muito quanto a isso. Porque eu sabia que qualquer vez que eu interrompesse a fala dela, ou qualquer vez que eu falasse um pouco mais alto do que ela, essa carta seria usada. Me chamaria de machista, me chamaria de misógino, mesmo não dando nenhum indício. Falaria que eu fiz mansplaining. E como vocês lembram do debate, eu fiquei quieto o debate inteiro. No final, eu confesso ter feito uma fala machista, dizendo que, olha, pelo menos o que eu ganhei trabalhando, não foi casando. Mas veja, eu fui super atacado o tempo inteiro. O tempo inteiro ela falou mais alto do que eu. O tempo inteiro ela gritou. Inclusive quem interrompeu e finalizou o debate foi ela, não foi eu. E eu sabia que se eu chegasse lá no debate e se eu por um momento falasse um pouco mais alto, um pouco mais ríspido, eu seria massacrado. E como teve gente que veio falar que eu fui errado. Mas lembra, ela disse que eu ocultava patrimônio, que eu não tinha sucesso na vida porque eu não tinha dinheiro. Vocês lembram de toda a história. E aí no final eu apenas retruquei. Pô, peraí, mas o que eu tenho foi trabalhando. Eu não sou bilionário como ela foi casada com um bilionário. O que eu ganhei trabalhando. E mesmo assim teve um outro que falou, olha, pô, não tinha que ter falado, pô, peraí, cara, tu toma porrada o tempo inteiro. Mas felizmente as mulheres ficaram do meu lado, as feministas também, e viram que, né, era uma outra situação. Ou seja, eu fui super atacado primeiro. Mas vamos continuar aqui. Começa com o desrespeito. Tudo começa com essa agressividade. E realmente é diferente. Um tapa de um homem é diferente de um tapa de uma mulher. Lógico. Então nós somos sim diferentes. Então vamos pro tema. Pode ir pro tema. Você que quis mudar. Você falou de salvar o futuro e etc. Eu vi que recentemente você estava lá, de vez em quando eu acompanho o seu trabalho. E eu vi que recentemente você estava com a PITA, lá na COP30, certo? Uhum. Eu queria começar te perguntando, depois a gente fala mais sobre isso, mas eu queria começar perguntando para que tipo de futuro que você contribuiu? Quantos animais você salvou se pintando de azul e ficando seminua na COP30 para postar na internet? Olha, gente, é lamentável que a gente vê o seu preconceito. Não, mas me responde. Eu vou te responder. Responde. Calma, você tem que se acalmar. Responde. Na verdade, é um protesto. Ativistas fazem o quê? A gente protesta para tentar chamar a atenção das pessoas sobre temas que a gente considera importante. O ativismo funciona assim. Como é um tema que para mim é muito importante, eu tenho um filho de apenas 10 anos. Aí você tira a roupa? Realmente, meu amor, se fosse pro mundo virar vegano, eu tiro a roupa aqui, não tem o menor problema. Não é o meu corpo que importa. Aí é um problema moral. O que é para mim ruim são os corpos dos animais que estão sendo degolados nesse momento. Galera, esse é um dos grandes problemas que eu tenho com o ativismo. Não sobre o fato dela ficar nua, quem sou eu. E ela não ficou nua, tá? Ela estava de biquíni. E mesmo que ficasse, isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. A minha questão é essa tentativa de usurpação da pauta ambiental por ativistas. E ativistas que realmente não sabem por onde a galinha mija. Ativistas que vão lá ficar seminu para que as pessoas parem de comer ovo, sendo que as pessoas não têm o que comer. Tu entende a diferença? É uma menina que vem de um berço de ouro, que foi casada com um bilionário, que tem o que comer, tá lá no seu iPhone, tweetando contra o uso do resíduo plástico, mas troca de iPhone cada vez que sai um novo, que vem de carro zero, porque tem dinheiro, pô. Então, o problema tá em um pobre comer o ovo, ou o problema tá na distribuição de renda? E aí é um ativismo que não leva ninguém a nada. São causas que agrada rico progressista. É só isso, entende? E quando vão falar sobre o meio ambiente, o que eles fazem? Bom,
eles vão lá e causam mais ódio sobre a perspectiva ambiental. É o cara que vai tacar óleo de petróleo no quadro da Mona Lisa, mas não deixa de estar dentro do seu carro blindado, com segurança para lá e para cá, não faz distribuição de renda, não pensa em diminuição da jornada de trabalho, não pensa na melhoria das condições de trabalho para o trabalhador, simplesmente está incomodado com o trabalhador comer ovo, ou então, olha, não vamos usar petróleo, mas se beneficia do petróleo o tempo inteiro. Então, do tipo, não há propostas para o ativismo. Porque, por exemplo, quando o pessoal vai falar sobre a exploração da bacia equatorial, eles disseram logo, não, vai ser explorado a foz do Rio Amazonas. Não é. E vai ser explorado de qualquer maneira. A questão é, ao invés da gente estar discutindo pautas, como, por exemplo, vamos pegar essa grana, colocar num fundo, que foi o que a Noruega fez. A Noruega pegou aquela grana do petróleo, colocou num fundo e criou regras para retirar desse fundo. Como, por exemplo, só pode retirar do lucro do fundo. E desse lucro só pode retirar para a saúde, para a educação, para a segurança. E para reflorestamento, que a gente poderia fazer igual aqui, né? Para reflorestamento da Amazônia, para defesa da Amazônia. E botar uma regra. Esse fundo serve para a gente emprestar dinheiro para outros países e eles nos pagam com juros, como fez a Noruega. Você tem uma ideia, o fundo norueguês hoje tem mais de 1 trilhão de reserva. E eles têm um destino certo, só pode tirar para aquilo ali. E está sempre crescendo aquele montante. Então, ao invés de a gente estar discutindo, vamos criar um fundo aqui com a exploração da bacia equatorial, que a Guiné está explorando do lado, se bobear daqui a pouco, que algum geólogo me corrija aqui. De repente está até com um canudinho lá, né? Aquele lance de a Guiné está crescendo, a gente compra petróleo deles para depois refinar. Enfim, é a hipocrisia danada, né? No final das contas. E a questão é, ao invés da gente colocar um fundo destinado para transição energética, por exemplo, para reflorestar a Amazônia e defender a Amazônia, para educação e saúde e segurança, ao invés de a gente estar discutindo isso, a gente está discutindo, não pode explorar a foz do Rio Amazonas, mas nem é na foz, é na bacia equatorial, isso foi só um nome que colocaram para as pessoas ficarem na dúvida. E outra coisa, como é que você vai fazer uma transição energética sem dinheiro? Então o petróleo é a energia do passado, a gente sabe disso. Mas não dá para se livrar dele de uma hora para outra. Tanto é que essa galera está com o telefone iPhone novinho, que é feito com plástico, do petróleo. Está todo mundo passando de carro zerado e falando para o pobre não comer ovo. Esse é o ativismo ambiental. Ativismo imbecil, que não escuta os cientistas. Porque se me escutasse, se eu fosse o ministro, e um dia eu vou ser ministro do meio ambiente, ou, aliás, eu gostaria muito de ser ministro da ciência e tecnologia, que vai mudar muita coisa aí, porque aí vocês ouviriam um cientista, alguém que realmente entende a situação. A transição energética se faz com dinheiro. Então, não existe essa de não explorar. Se a gente não explorar, as empresas americanas, uma hora ou outra, elas vão invadir aqui de alguma maneira para trazer democracia, seja com um golpe da forma democrática, através de compra de deputados, etc., seja realmente com o poder do dinheiro. E eles vão explorar. E ao invés de a gente estar discutindo como explorar de uma maneira que fique dinheiro para o povo brasileiro como a produção de um fundo, como por exemplo a transição energética, a gente fica aqui brigando com esses ambientalistas. Não pode explorar a bacia equatorial, não pode explorar. E o que vai acontecer? Vai ser explorado de qualquer maneira e a gente perdeu esse time dessa discussão porque esses ambientalistazinhos, que não sabem por onde galinha mija, ficaram falando que não, vai explorar, vai acabar o mundo. Não acabou o mundo, vai ser explorado e a gente não montou o nosso fundo. Entende a minha raiva desses ambientalistas e por que eu quero extirpar de uma vez por todas vegano da discussão ambiental? Porque não cabe a eles. Eles não sabem o que falam, não estão preocupados com os seres humanos. Não estão preocupados com os seres humanos terem ou não terem o que comer. Não estão preocupados com a questão nutricional das pessoas. Estão preocupados apenas com a pauta deles, identitária, de que, olha, qualquer coisa que você faça, usar mel da abelha é explorar a abelha. Você tem um elefante no zoológico é explorar o animal. Mas não tem nenhum problema com santuários, vendendo livro, vendendo agenda, ganhando rio de dinheiro. Não tem nenhum problema de ver mendigo passando fome, de ter criança... Você entende a situação? Então, está na hora dos cientistas serem escutados. E é por isso que eu vou continuar batendo aqui na dessa galera vegana que tenta botar isso como pauta ambiental, alegando que todos os problemas estariam resolvidos porque o cara simplesmente não come ovo, porque ovo para eles é menstruação. Eles confundem ovo com menstruação de galinha. Esse é o meu problema. E um dia eu vou ser ministro de Ciência e Tecnologia. Pode ter certeza. E as coisas vão mudar. E a gente vai fazer uma transição energética assim, para uma energia limpa. O petróleo será a energia do passado, mas primeiro a gente precisa de dinheiro para isso.
É isso que essa galera não entende. E é por isso que eu não quero ver mais essa galera usurpando as pautas ambientais, transformando as pautas ambientais em identitarismo, um identitarismo que é nada mais nada menos do que um greenwashing. É um greenwashing ambiental. É um greenwashing. O que é um greenwashing? É quando você se passa de verde sem ser. Olha, não como ovo. Pronto, sou verde, agora está tudo certo, resolveu todos os problemas do mundo. Não é assim que funciona. É preciso ter mente, é preciso fazer com que essa grana chegue, é preciso fazer a transição energética, é preciso fazer um monte de coisas. Isso me irrita, cara, mas me irrita completamente. E eu sei que esse papo, de quando eu fui discutir com ela, que eu poderia ter tomado um revés muito, muito grande, só pelo fato dela ser mulher, porque ela usa o identitarismo. Nesse caso, o identitarismo feminino, que inclusive usa a pauta equivocadamente. Porque a pauta do feminismo, ela não pode ser utilizada de uma maneira vã para que ela se perca. A pauta do ambientalismo, ela não pode ser de um cara que vai lá e tacar petróleo no óleo do quadro da Mona Lisa, achando que isso vai resolver o problema, porque não vai causar raiva nas pessoas, vai destruir uma obra de arte da humanidade, porque meia dúzia de maluco decidiu ficar com o peito de fora e tacar óleo no quadro. Essa galera tem que ser extirpada das pautas, porque elas atrapalham tanto as causas feministas, quanto as causas do meio ambiente, quanto qualquer outra causa. Porque eles não querem resolver o problema. Eles querem viver do problema. Querem viver do problema. E isso a gente não pode deixar. Porque o que eu quero é resolver o problema. Eu quero resolver o problema ambiental, que nunca vai ser resolvido, mas tem que ser sanado. Assim como o problema do feminismo, que nunca vai ser resolvido, mas tem que ser sanado da melhor maneira possível para que as mulheres tenham uma vida mais digna. Porque, afinal de contas, são elas que são assassinadas pelos cônjuges que não aceitam separação, etc. A verdade é essa. Só que isso não pode ficar na mão de doido, pegando holofote. Só vai agradar rico, milionário, bilionário progressista, que fica jogando aí pra galera se matar, achando que vai resolver o problema do mundo, assim não vai resolver. Essa é uma questão que tem que ser analisada. Bom, continua que eu vou dar continuidade a essa série de vídeos aqui.